Mais uma vez eu agradeço a sinceridade das mulheres feministas ou intoxicadas de feminismo que estão em cargos decisórios. Não que não dê para agradecer a sinceridade das mulheres em geral. Dá para agradecer, porque aí os homens, os iludidos, não vão ter a desculpa que foram enganados, porque elas estão dizendo, meus caros, elas estão mostrando o que elas querem. Vejam só, vocês não precisam acreditar em mim. Acreditem só no que as próprias mulheres falam. Se por acaso tem aí alguns que não acreditam em mim, então tudo bem, não acreditem em mim. Prestem atenção no que as mulheres falam. Aí é impossível que vocês não vão acreditar, se são elas que estão falando. Aí o que vocês vão dizer? Que é exagero? Porque aí a conversa saiu da boca de uma mulher. Mas eu trago com provas. E aí, se vocês não querem acreditar, vocês acham que eu estou exagerando, vão lá e leiam a matéria. E aí confirmem. Confirme, vocês vão ver que desde o começo eu estou certo. Eu estou falando a verdade e o que vai acontecer. Qual o plano do sistema, o que ele pretende implantar, tudo. Eu fiz há 4 dias atrás um vídeo sobre o TJ do Paraná, aonde estava havendo uma comemoração por ter tido o primeiro julgamento conduzido apenas por mulheres. E aí uma desembargadora lá falou que isso era um grande feito, era um grande acontecimento. E citou até uma ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que disse que a igualdade seria quando todos os ministros fossem mulheres. Pois não é, meus caros, que saiu agora uma declaração da ministra Carmen Lúcia falando a mesma coisa do que a tal lá ministra da Corte, da Suprema Corte Americana. Então, assim, meus caros, está declaradíssimo. Só falta ir no cartório para carimbar com assinatura. Não tem, por isso que eu digo assim, ó, não tem o que digam para mim que me convença o contrário. Não tem, absolutamente não tem. O que eu já vi nesses últimos 15 anos não me faz eu mudar de ideia. Eu estou certo. Eu vou ler aqui, ó, jogar na cara dos que não acreditam. E aqueles que estão do meu lado vão ficar ainda mais do meu lado e vão crer mais ainda no que eu falo desde o começo. Carmen Lúcia afirma que paridade de gênero só será alcançada no Supremo com 11 mulheres. Ou seja,
Isso não é paridade de gênero. É só um gênero beneficiado. Mas assim, ó, como eu disse já, elas estão em uma situação tal de domínio nas instituições, na sociedade, que simplesmente elas podem falar as coisas mais absurdas que são aplaudidas de pé. Então, como é que ela fala em paridade e ao mesmo tempo diz que teria que ser o Supremo só com 11, só com mulheres, com 11 mulheres? Continuando. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que a igualdade de gênero na Corte só será alcançada quando a totalidade das 11 cadeiras for ocupada por mulheres. Quer dizer, quando eu repeti isso aí, eu falei isso no outro vídeo. Se for homem, não pode. Se for mulher, pode. Mas, afinal, o feminismo não lutava por uma paridade? Não. O feminismo nunca lutou por igualdade. O feminismo sempre lutou por supremacia feminina. Está aí a prova, dita pela boca delas mesmas. Nunca se tratou de igualdade, de equidade. É de supremacia. É um movimento anti-homem. Elas querem rebaixar os homens, não um jogo em que a mulher está aqui, o homem está aqui, sabe? Uma balança. Não. Elas querem as mulheres aqui, os homens aqui. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 4, durante o painel Entre o Dever, a Coragem e o Legado, realizado no evento Summit Mulheres nas Profissões, em São Paulo. Ao abordar o tema, a magistrada, que atualmente é a única mulher a integrar o Supremo, enfatizou a importância da representatividade para a consolidação democrática. Como eu digo, não existe democracia sem igualdade de mulheres e de homens. Mas ela acabou de jogar a igualdade no lixo, porque ela defende que a totalidade do Supremo tem que ser mulheres. E aí ela vem falar em democracia, não tem igualdade sem... A democracia não existe sem igualdade de mulheres e de homens, mas ela acabou de dizer que só seria... o objetivo só seria bom se fosse só mulheres no Supremo. Como é que pode acontecer tantas contradições e ninguém se espantar? Quer dizer, não, vou corrigir aqui, já não é mais ninguém que se espanta. Milhões já se espantam. Eu fico feliz por isso. Antigamente, sim, ninguém se espantava. Uma declaração dessas aqui, em 2015, não surtiria efeito nenhum. Entretanto, nós falamos de democracia, e quando me perguntam quando que o Supremo Tribunal Federal terá igualdade de homens e mulheres nas cadeiras, eu respondo, quando os 11 forem mulheres, aí nós teremos igualdade, afirmou Carmen Lúcia. Ela copiou a declaração da ministra lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, que disse que a igualdade seria alcançada quando só mulheres seriam as componentes das cortes. Quer dizer,
É uma declaração insana, mas é dita ao público, vira notícia. Isso aqui teria que ser algo de repúdio, mas não é. Então vocês vejam, meus caros, como essas falas estão normalizadas na nossa sociedade. Uma mulher fala isso aí, que a Suprema Corte tem que ser composta só de mulheres, e não há reação nenhuma dos poderes constituintes, das pessoas que estão no mais alto nível. A ministra destacou que a presença feminina é indispensável para que as mulheres participem diretamente das decisões que impactam suas próprias vidas. Realmente, eu não sei o que elas querem mais. O que elas querem é o que eu falei da cadeira. Lembram do exemplo da cadeira? Elas querem agora a cadeira. Porque, assim, ó, mesmo sendo composta, o Supremo sendo composto maioria por homens, os privilégios das mulheres são todos atendidos. Mesmo que o Congresso e o Senado seja maioria composto por homens, os privilégios das mulheres são atendidos. Então, agora, como elas sabem que tem todos os privilégios atendidos, elas estão em busca da cadeira. Sentar na cadeira do gerente, sentar na cadeira do diretor, sentar na cadeira do ministro, sentar na cadeira do chefe. Só isso que basta para elas. Porque o resto elas conseguem. Mesmo tendo só uma mulher no STF. Durante sua fala, ela criticou a postura de homens que tentam definir as vontades e necessidades do público feminino sem o devido diálogo. Ah, claro, realmente, né? Realmente, os homens, eles querem definir as vontades e necessidades do público feminino. É por isso que nós vivemos em uma sociedade feminista e feminina. É a história do patriarcado, né? O patriarcado fantasma. Elas juram de pés juntos que estão sendo oprimidas. Mas, incrivelmente, tudo que é favorável a elas é aprovado. Mas elas continuam dizendo que não. É a negação da realidade. Mas isto tem um maquiavelismo por trás. A negação serve para dizer que faltam ainda coisas a serem aprovadas. É a mesma história dos índices de violência. Eles não podem baixar. A mesma coisa aqui é a reclamação contra os homens. Elas não podem chegar e dizer, realmente os homens são a maioria, mas nós estamos sendo atendidas em todas as nossas reivindicações. Elas não podem falar isso aí. Porque o intuito do feminismo é avançar para ocupar o lugar dos homens. Por que nós tivemos sempre 11 homens dizendo que sabiam o que a gente queria? Ninguém sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo, pontuou. Eu imagino, né? Eu imagino, se os homens, sendo a maioria, já fizeram tudo o que as mulheres querem, agora vocês imaginem se as mulheres forem a maioria nesses cargos. Vocês conseguem imaginar o que elas começariam a aprovar?
Se a maioria é o homem e é aprovado tudo para as mulheres, imagine se for as mulheres a totalidade composta aí nas instituições. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo. Sim. Aí o que acontece? Elas falam dos homens. Vejam como elas mesmas se contradizem. Os homens não sabem o que as mulheres querem. Então precisamos tirar os homens. Só que, durante a vigência dos homens, elas conseguem tudo o que querem. Aí, quando elas assumem o que os homens querem, elas não dão atenção. Elas vão dar atenção só ao que as mulheres querem. Os homens dão atenção ao que as mulheres querem. As mulheres não dão atenção ao que os homens querem. É por isso que será uma calamidade se as mulheres tomarem a maioria dos cargos de poder. Por isso que eu disse que isso não se concretizará, porque antes disso se concretizar, nós caímos na ruína, porque a sociedade não se sustenta com as mulheres, digamos, em 80% dos cargos de decisão. A sociedade vai para a ruína. Porque elas pensam só no umbigo delas. Elas não têm noção de povo, homem, mulher, menino. Não. É mulher, menina, mulher. Sendo mulher, é o que importa para elas. Carmen Lúcia estendeu sua reflexão para o âmbito privado, reforçando a autonomia feminina nas relações interpessoais. E é preciso que isso valha dentro de casa. Quando o parceiro diz, pode deixar, eu sei o que você quer. Eu respondo, não, declarou a ministra, que recebeu aplausos do público presente no evento. Estão vendo? Qual o público que estava lá? Só gente da alta. Só gente de decisão. Aplaudiram ela. O histórico do Supremo Tribunal Federal registra a passagem de apenas outras 2 mulheres pela corte. Ellen Grace foi a primeira ministra a ocupar uma cadeira, sendo nomeada no ano 2000 e permanecendo no cargo até 2011. Posteriormente, Rosa Weber foi nomeada em 2011, exercendo a função até sua aposentadoria em 2023. Então, é aquilo que eu já disse, meus caros. O intento, assim, não é mais busca por algo, por exemplo, que as mulheres não tenham e que os homens têm. Não, isso aí já foi há anos suprimido já, satisfeito. As mulheres têm todos os direitos. Aí elas partiram para privilégios, privilégios que os homens não possuem. E agora, a jogada final é a substituição dos homens dos seus cargos. Eu falei isso há muito tempo já. Lembram? Não sei se vocês lembram. A cartada final, a primeira foi adquirir todos os direitos. Adquiriram. Depois foi a supremacia de direitos, privilégios. Conseguiram. Agora, a cartada final é a substituição dos homens por mulheres. Ministro por ministra,
desembargador por desembargadora, delegado por delegada, promotor por promotora, gerente homem por gerente mulher. Estão percebendo? Aí elas decidem tudo. E aí vocês podem imaginar o que seria isso. Só que não vai se concretizar isso. Não vai. Felizmente, não vai. Agora, infelizmente, né, a derrocada da sociedade, o feminismo conseguiu. Isso aí nós temos que admitir. Conseguiram destruir. Mas não vão conseguir formar uma sociedade em que as mulheres mandam totalmente. Isso não vai acontecer. Vai definhar a sociedade, vai surgir outra coisa, mas isso não será atingido. Por quê? Porque é uma improbabilidade histórica. Nenhuma sociedade mandada por mulheres conseguiu ou consegue sobreviver. Nós só chegamos a essa etapa de civilização porque os homens comandaram. E agora, justamente, as civilizações, as sociedades estão implodindo porque as mulheres estão tomando conta. Mas elas não tomaram conta totalmente. Mas isso é impossível de acontecer. A sociedade cai antes. Então, meus caros, tá provado, não tem que dizer mais. Elas mesmas falam e são aplaudidas. E aí vocês querem negociar com o sistema? É? Vocês querem ir lá, sentar à mesa, ir no gabinete para negociar coisinhas? Vocês acham que vão conseguir alguma coisa? Isso depende de nós. Até mais, meus caros.